Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do SEGcast, o podcast que vai juntar medicina com negócios e a sabedoria da vida. E se você é médico ou médica e já percebeu que só saber medicina e ter um bom atendimento não é suficiente para atender bem, para ter uma clínica de sucesso sustentável, com estratégia, então fica aqui que esse podcast é especial para vocês. E hoje eu recebo eles dois, Fernanda e Vinícius, que foram divisor de águas na minha clínica, lá na Axen, que já impactaram dezenas de médicos, levando desde um consultório do negativo até clínicas que faturaram até R$1 milhão por mês. E que eu posso falar de carteirinha, porque eu fui a primeira cliente deles, né, da Justify. E eles estão aí crescendo. Hoje, eles fazem todo o planejamento estratégico da Axen, a gente monta isso junto. Eles cuidam das metas, da precificação, da sustentabilidade do negócio, literalmente. E hoje eles vão abrir aqui a caixa preta da gestão dentro da medicina e mostrar pra gente como é possível, sim, viver de medicina de uma forma mais inteligente, estratégica e, é claro, também lucrativa. Sejam muito bem-vindos, Fernanda, Obrigada, Vinícius. Obrigado, Pri. Bom, primeiramente, queria agradecer pelo convite. É muito especial esse convite pra gente. E também desejar sucesso ao SEGcast, que eu tenho certeza que vai impactar e já está impactando a vida de vários médicos, né? É isso, um prazer estar aqui nesse primeiro episódio, né? E vamos trazer muita informação aí pra galera. É isso aí. Vamos sim. Obrigado por tudo, por vocês terem aceitado também estar aqui. E eu queria que vocês já começassem me contando como é que surgiu a Justify. Conta pra gente aí essa história. E aí, eu começo ou você começa? Você começa com o mais bonito jeito que você fala. Bom, eu gosto de dizer que a Justify, ela nasceu de uma resiliência e conciliação de propósitos, né? Quando a gente começou, na verdade, eu tinha acabado de sair de uma transição de carreira, saí da engenharia para o marketing, e aí veio o Vini com uma antiga empresa que ele tinha. E as coisas não foram andando da maneira que a gente imaginava, que a gente esperava, e teve um momento de ruptura dessa antiga empresa. E aí veio esse ponto de decisão, né? E aí, ou você segue sozinha, ou eu sigo sozinho, e cada um taca a sua vida. Só que não era isso que a gente queria, e não é essa nosso viés de vida, né? De propósito mesmo. Então, a gente para aí, vamos ver o que de fato a gente quer pra frente, pro nosso futuro. E aí foi quando eu peguei o Vini e falei, Vini, vamos lá, o que você realmente quer? Eu escrevi, eu lembro que eu peguei uma folhazinha de papel e botei 10 perguntas, assim, de vida, do que ele queria profissional, de desejo futuro, assim. Ele respondeu, eu respondi e a gente cruzou as informações. E isso foi tudo da base do Golden Circle. Não sei se você sabe, mas acredito que sim, né? Sim. A gente já conversou sobre do porquê. Do porquê que a gente está fazendo isso, da gente entender de fato o nosso porquê. E aí, quando a gente cruzou as informações, cara, nosso caminho tava batendo tudo, assim, e foi quando a gente, de fato, falou, agora a gente pode começar uma empresa. Agora a gente entende que o que a gente quer para os nossos colaboradores, para o que a gente quer de impacto de vida, tá no mesmo caminho. Então, a gente aprendeu com o erro, e a gente fala muito sobre isso, né? Quando a gente vê um erro, vamos corrigir rápido. Vamos corrigir rápido e ir para frente, de fato. E aí foi isso, a gente viu um erro, consertamos, ajustamos e pronto. Nasceu a Justify, hoje aí com 2 anos e meio quase, né, chegando. Crescendo, mas crescendo principalmente no desenvolvimento. É nisso que a gente acredita, não adianta só crescer números. A gente quer crescer impactando vidas, então hoje a gente o médico chegar, como você chega e fala, cara, você impacta, eu posso confiar em você, eu posso comentar coisas com vocês, eu posso aprender com vocês. Isso é o que nos motiva, é o que de fato faz a gente acordar para trabalhar feliz e contente. E aí, complementando, né? Como a Fê falou, a Justify nasce de um outro projeto lá atrás, com outra pegada. Era também uma empresa de consultoria, mas que a gente pegava todo tipo de empresa, né? E a gente conheceu a Axen, né? Isso foi um ponto, assim, muito importante na nossa história. Primeira clínica médica que a gente atendeu, ainda na antiga empresa. Você lembra bem disso? Lembro. Peguei os primórdios.
E aí, através, inclusive, das suas indicações, a gente começa a trabalhar em outras clínicas e isso molda depois, né? Quando surge a Gestify, de fato, de uma união de propósitos entre eu e Fernando, assim, de muita conversa. Gente, valorizem a conversa, pelo amor de Deus. E a gente viu que a gente impactava muito nas clínicas médicas. A galera via mais valor no nosso trabalho, a gente conseguia entregar mais e foi quando a gente, estrategicamente também, né? Cara, vamos nichar? Vamos nichar. Então, só clínicas médicas. A gente começou a ter um relacionamento muito bom com médicos, o nosso trabalho começou a ser muito valorizado e a gente ainda tinha a questão do propósito, que era, cara, se a gente fizer uma clínica funcionar bem, cara, a gente vai estar impactando a vida de milhares de pessoas através desses médicos que estão conosco. Então, foi tudo junto e surgiu a Gestify e é como a gente está hoje. Muito legal. Acompanhei essa mudança, né? Essa transição aí. E me lembro bem quando vocês começaram a focar em medicina. E eu me lembro que eu falei para vocês, olha, os médicos não sabem nada disso. A gente precisa da ajuda de vocês, né? E eu acho que essa questão do porquê, né? Do Golden Circle, de começar pelo porquê, de fato, isso vale para tudo. Eu acho que para tudo. O que motiva? Por que a gente está fazendo isso? E entender que lá na ponta, quem se beneficia é o paciente, né? Exatamente. Porque vocês ajudando a minha clínica me ajuda a atender melhor, a ter como entregar melhor. E isso vai Eu gosto muito daquela comparação da gotinha, né? Quando você bota uma gotinha que pinga, aquele círculo, ele se abre, né? E você impacta muito mais, aquilo expande. Então é isso, quando a gente entende o nosso porquê, que é mais do que simplesmente sobre gestão, mas que no final das contas, vocês vão salvar vidas. Não sendo médicos. Exatamente. Indiretamente, vocês mudam a vida de pessoas que são atendidas ali porque tem uma gestão, porque a clínica funciona, porque o médico está satisfeito, porque... né? Então, as coisas não estão separadas, né? Exatamente. Eu vivo falando isso. Faz parte, o trabalho de vocês faz parte de algo maior. Exatamente. E isso é bem legal porque hoje é a base quando a gente começa a trabalhar numa clínica, a primeira coisa que a gente faz é analisar isso, que a gente chama da cultura, né? A cultura organizacional. E as clínicas não têm essa base já estruturada. Então, quando a gente chega numa clínica e vê médico que nunca, às vezes, se reuniu com um colaborador para fazer uma confraternização, para entender, de fato, sentar com o colaborador e entender o que você quer para sua vida, uma troca. Então, assim, esse é o primeiro pilar que a gente bate e muda o jogo, muda o game. Quando o médico entende essa questão, muda o game. E aproveitando isso, então, vamos para a próxima pergunta, que é o que mais surpreendeu vocês? Isso já é uma surpresa, né? Você já está falando de uma coisa que você ficou surpresa. Mas o que vocês poderiam dizer aí que mais surpreendeu vocês quando começaram a trabalhar com a parte de medicina de clínicas médicas? Além disso, né? De descobrir que eles não sabiam nem o porquê direito que eles estavam fazendo ali. Vou pegar pesado aqui agora, tá? Mas é pra pegar pesado. Vamos lá, então. O que mais me surpreendeu... Primeiro, né? Eu sou um cara analítico. Então, é bom explicar isso também, né? Eu fico buscando padrão, né? Então, assim... Você vê uma clínica médica... Você vê uma clínica bonita, né? A gente trabalha geralmente com clínicas de um padrão mais alto. E você entra naquilo ali e você olha... Cara, para a pessoa chegar até aqui... É porque ela tem um controle... né? Tá indo... Ela tem tudo bonitinho. Olha só, eles alcançaram o sucesso. E quando você começa a conversar com o médico, você começa a ver o que tem dentro da clínica, você fica, meu Deus do céu, como eles sobreviveram até aqui, porque não tem nada. Eu busco padrão, né? Então, se associa uma coisa a outra. Você chega, você quebra a cara muito feio. Foi o primeiro choque de realidade, assim, foi entrar nas clínicas e ver que não tem nada. Não tem processos, não tem nada desenhado, nada. A coisa vai sobrevivendo a cada dia, basicamente cara, isso. O médico, além de não ter controle, ele não sabe para onde ele tem que olhar. Se ele sabe para onde ele tem que olhar, ele não sabe como. Se ele sabe o como, ele não sabe por quê. É basicamente isso. Essa questão do controle é engraçado, né? Porque... é isso. E vai deixando levar, sabe? Porque ele realmente... O médico não tem esse nível de consciência de que precisa da gestão. De que isso realmente vai impactar ele. E uma dos fatos, assim, que é batata a gente pegar médico misturando conta pessoal e conta jurídica.
E vai levando aquilo. A gente tem um caso de um médico que levou uma facada com a Receita Federal justamente por não separar o que é da empresa e o que é o dele pessoal. Então, uma falta de controle e não tem essa consciência. Aí vai ter essa consciência quando bate no bolso. Opa, então eu tenho que fazer alguma coisa aqui. É bem complicado. E é isso, né? A gente olha algumas clínicas, como o Vinícius falou, né? Eu me lembro até quando vocês foram para outras clínicas, até maiores do que a minha, como isso faz diferença. E chega a ser meio que paradoxal, porque se você for parar para analisar qual é a principal dor de todos os médicos, eles reclamam que eles não têm tempo. E nenhum deles investe em gestão. Então, cara, olha aí o que está causando o quê. Né? Com certeza. Para um pouquinho, Porque olha aqui que vai resolver. Quando você tem processos bem desenhados, bem estabelecidos... Eu também sou uma pessoa de processos, de organização, de metas, de tabelinha, de planilha. Eu sempre fui essa pessoa. É claro que eu não tinha o grau do refinamento que vocês trouxeram, né? Eu fazia do meu jeitinho lá, na planilhinha básica, no papel, Trello. no caderninho, no Trello. Eu me virava com o que eu tinha ali, né? Mas eu sempre procurei, de alguma forma, ter algum grau de organização. E isso poupa muito tempo. O início, você colocar... O início é difícil, né? Colocar em prática no início demora, dá trabalho, é meio chato. Mas depois é um poupador de tempo, um poupador de dinheiro, né? Muita poupador de dinheiro grande. E me digam, então, 3 erros ou os maiores erros que vocês observaram que os médicos cometem aí nas clínicas, nos seus consultórios, né? Não precisa ser só clínica, mas às vezes no próprio consultório mesmo. Fernanda já falou de um, né? Misturar PJ com PF. Isso é terrível. Contratação. Contratação é um erro que o médico vai... não, eu recebi indicação de fulaninha. Fulaninha é legal, fulaninha parece... E não tem a noção técnica do quanto isso vai impactar. A gente tem casos de clínicas que a rotatividade de funcionário é gigantesca. E aí é pago com rescisão, pago... O dinheiro vai indo embora e a pessoa não tem noção de que contratar certo. Às vezes você investir e contratar uma pessoa certa, um talento para aquele cargo, é melhor do que você ir de indicação de uma pessoa que não tem a competência. Aí você precisa analisar tanto a competência técnica, os atributos técnicos para essa pessoa, tanto as comportamentais. Então, não tem como você ter uma recepcionista, por exemplo, que tem um comportamental mais bruto, uma pessoa mais seca. É um tipo de cargo que você precisa de uma pessoa, como no próprio nome do cargo já fala, recepcionista, empática. Da mesma forma que ela precisa ter aqueles atributos de organização, ela precisa ter essa competência técnica ali que vai complementar o que ela tem de comportamento. Então, contratação é um outro erro gigantesco que a gente vê dentro das clínicas. Cara, tem tanto assim. Fia falou de contratação, a gente já falou da mistura de PJ com pessoa física. Cara, a gente pode falar sobre a questão da identidade que a gente falou no começo. Os médicos que a gente conversa, assim, que a gente vai iniciar um trabalho, eles geralmente estão perdidos, eles não sabem o que eles querem. E eu acho que isso parte muito de você não saber que uma clínica é uma empresa. Um consultório, não precisa nem ser uma clínica. Um consultório. O seu consultório lá, eu, minha secretária, o meu espacinho, já é um negócio que precisa de gestão. Você, médico, como pessoa jurídica, é um empresário. E você tem que se portar como um empresário. Eu acho que esse é o principal erro. A galera entra no freestyle, vou fazer aqui, vou atender. Não, cara. Você é um empresário, você tem que agir como tal. E requer um passo a passo. Então, a gente vai falar sobre a cultura. Aí você tem a questão dos processos que você já trouxe. Tem todos esses problemas que a gente está falando. Então, assim, eu acho que o principal de início é a questão da mentalidade de você... assumir que você tem que ser um empresário. E aí você tem que seguir os passos. E é isso, né? Quando... Assim, pra você jogar bem limpo também, como o Vini falou. Cara, o médico, ele é um empresário. Quando o médico empreende isso de fato, ele não só começa a faturar mais com as estratégias, enfim, mas ele para de perder dinheiro. Então, ele começa a ganhar muito mais de fato. Então, o médico precisa entender isso. E essa viradinha de chave da mentalidade é muito importante. Pegando esse gancho, né? Quando vocês chegaram lá, eu me lembro que uma das coisas que a gente começou a ver foi precificação errada.
Os preços todos errados, eu não fazia, a gente não sabia calcular o que é markup, o que é margem de lucro, de onde que vem o cálculo, né? Como a gente precifica, o médico não sabe precifica baseado no... porque aqui na região, aqui no bairro, cobram X, então eu vou cobrar X também. Vê aí quanto o fulano tá cobrando. Exatamente, descobre quanto é que é o preço da consulta do ciclano, do beltrano, e a precificação é baseada no bairro, né? E não no custo que ele tem, no que ele oferece e tal. Qual vocês diriam que é o grande impacto de uma precificação errada, de uma margem de lucro mal calculada? Qual é o impacto disso para o profissional? Eu vi isso muito claramente quando vocês acertaram nossa precificação. Foi uma mudança absurda, né? Para falar um pouquinho sobre isso aí, eu gosto de entrar sempre em um conceito técnico, assim, muito, muito simples para mim, né? Eu vou tentar ser didático, né? A gente tem que diferenciar, isso o médico tem que entender. A partir do momento, como a gente falou, que ele é um empresário, ele tem que entender uma diferença muito básica. A gente tem o fluxo de caixa e a gente tem o lucro e prejuízo. São coisas completamente diferentes, tá? Fluxo de caixa é o extrato do banco. É o que entrou e o que saiu no mês. O que sobrou ali ou faltou é sobra ou falta de caixa. Ponto. Isso não fala nada sobre precificação, isso não mostra lucro e prejuízo, isso não mostra nada disso. É sobra ou não de caixa. Beleza. O segundo conceito é lucro e prejuízo. Para você calcular lucro e prejuízo, você tem que fazer uma série de ajustes aqui no fluxo de caixa. Por exemplo, conta de luz. Conta de luz que você pagou nesse mês, ela é do consumo de energia elétrica do mês anterior. Quando você for calcular lucro e prejuízo desse mês, você tem que esperar a conta que vai vir no mês seguinte. Então, assim, tem uma série de ajustes. Estoque é muito importante. Então, você fez uma compra à vista, pagou 100 mil reais de estoque hoje. No seu fluxo de caixa vai estar lá menos 100 mil reais. No seu cálculo de lucro e prejuízo não vai estar nada. Tá zerado, isso não existe. Essa linha não existe, tá? Só vai entrar um custo quando você vender alguma coisa. Realizar um procedimento dentro da clínica. Então, o médico tem que ter essa noção. Porque muitas vezes a gente chega também... não, faz uma DRE aí pra mim, pra eu ver como é que tá. Você não sabe nem o que a DRE mostra. A gente monta a DRE, chega lá... Isso não tá batendo com a minha conta do banco. Nunca vai bater, tá? Esse é o primeiro ponto da gente ter, assim, um pouco de noção. E aí, o que acontece? O médico, ele tem duas formas de precificar, basicamente. Ou pela concorrência... Ou ele vai num curso, numa mentoria, que o cara vira para ele, olha só, pega o quanto você está pagando, multiplica por 5 e esse é o seu preço. Ele não leva em consideração nada. Ele não sabe, ele não bota ali o custo da equipe, ele não bota o custo do espaço, às vezes ele tem um espaço gigantesco, ele não bota a finalidade, às vezes ele quer atender pouquinho, é uma boutique. Tudo isso tem que ser levado em consideração, você tem que ter ali o custo hora de todo mundo que está envolvido, do espaço, de absolutamente tudo, para você chegar numa margem correta, tá? Se você não tiver uma precificação correta, a margem está errada, você vai ver isso logo de cara? Esse é o grande problema, você não vai ver logo de cara. Principalmente se você é uma clínica que faz, por exemplo, antecipação de recebíveis. Vendi um plano de acompanhamento de 1 ano para o paciente. Ele passou no cartão de crédito. Só que eu antecipo, eu recebi tudo em um dia útil, né? Descontado lá todas as taxas. Você tem 1 ano para entregar para esse paciente. E o dinheiro você já recebeu hoje. E aí você não tem negociação com os fornecedores, os preços começam a subir. Só lá no final você vai descobrir que aquele dinheiro que entrou lá, que eu falei que eu fechei bem o mês, já era, me ferrou. Por quê? Seu preço está errado. Você pode ter fluxo de caixa positivo com prejuízo. Você pode ter fluxo de caixa negativo com lucro, tá? E o ideal é positivo com positivo ou negativo com negativo. Por que é o ideal? Porque é mais fácil de corrigir. Quando você tem esse descasamento ali é mais difícil, tá? O mundo perfeito é fluxo de caixa positivo com lucro. Mas você só consegue perceber isso no médio e longo prazo. Se tiver errado, qual é a consequência? Quebra. Pura e simplesmente, porque não vai estar mais entrando dinheiro, você está cheio de obrigação com todos os seus pacientes e fornecedores e, cara, você tem que honrar. E como que você vai fazer isso? Não vai fazer. Ou vai pegar empréstimo, vai começar uma bola de neve, enfim. Precificou errado, você vai perceber só lá na frente e isso leva à falência. Reto assim,
É isso. Exatamente. E quando a gente fala de plano de acompanhamento, né, que você tocou nesse assunto, que está muito na moda e que, na verdade, eu acho que é muito legal para o paciente, inclusive. Não vejo grande problema do plano de acompanhamento. Eu acho que para o paciente, inclusive, é muito bom, porque ele se compromete mais. Eu acho que é bom para todo mundo. Mas a gente não pode esquecer desse detalhe. E eu tô vendo muitas pessoas se embolando completamente com planos de acompanhamento. Porque vende aquilo na hora e depois tem que ficar 6 meses, 1 ano entregando, né? E aí quando vendeu mais do que consegue entregar, fica louco na entrega, né? Para conseguir dar conta de algo que já recebeu. E sem entrar novo, né? E sem conseguir nem botar novos para dentro, porque já comprometeu a quantidade de horas de acompanhamento. Então, tem que ter muito cuidado, né? Hoje eu paro para pensar que quando eu fazia obstetrícia, o que eu fazia, na verdade, a obstetrícia é um plano de acompanhamento de 9 meses, com um produto no final, que é o parto. Né? Então, eu já fazia plano de acompanhamento. E eu me lembro perfeitamente como eu percebi que, caraca, tô me embolando. Tô pegando mais grávidas do que eu vou dar conta de acompanhar. Foi o momento que eu falei, epa, eu só posso vender X pré-natais, né? X partos por mês. Eu só posso vender X planos de acompanhamentos. Agora a gente tem... Isso tem que ser falado, né? Porque as pessoas falam de vamos vender não sei quantos milhões em planos de acompanhamento. Depois, a entrega não é simples assim, né? Principalmente se for um plano de acompanhamento individual, onde o profissional está vendendo a sua hora. Tem que fazer esse cálculo, né? Nesse plano de acompanhamento, qual é o valor da minha hora? E qual é o valor do custo da minha sala por hora, para calcular o que de fato vira lucro desse plano de acompanhamento. Assim, muita gente não sabe nem qual é a taxa de antecipação do cartão de crédito. Como é que você vai precificar se você não sabe nem a taxa, cara? O banco tá ali comendo 15%. Verdade. A pessoa nem sabe. E assim, o que você falou, é difícil porque o plano de acompanhamento, pelo menos para a medicina que a gente acredita, inclusive, que você ensinou muito pra gente sobre isso, você que apresentou, inclusive, a medicina integrativa e tudo mais, que é o que a gente acredita hoje, de fato, é o que eu acredito pra minha vida, é o que eu levo pra minha vida, o plano de acompanhamento é o que faz sentido. Sim. É você acompanhar o paciente, o tempo inteiro ali olhando tudo, aquela conversa, vendo tudo que está acontecendo com o seu corpo, pra você ficar saudável. Faz sentido, mas é isso que você falou. Pode ser uma armadilha. Então, assim, tem que ser bem pensado. planejado, tem que ter gestão desse plano de acompanhamento, da venda, né, do acompanhamento que vai ser feito. Tem que ter um planejamento disso. Não é só sair, venda um plano de acompanhamento. Que bonito, né? Na teoria, faz uma planilhinha, vende aquele... Hoje eu vendi aí no WhatsApp aquelas conversas. Hoje eu vendi não sei quantos mil em plano de acompanhamento. Eu fico fazendo umas contas na cabeça, eu fico pensando, Jesus amado, chega a dar um medinho às vezes quando você ouve algumas coisas, né? Mas me digam, aproveitando, falando da nossa história, né? O que vocês lembram aí do nosso início lá da Axen, que vocês podem trazer para quem está começando também? Como é que foi a nossa história aí? Conta aí pro pessoal um pouquinho. O que vocês lembram? Olha, eu não vou te poupar também. Então... Eita ferro, já vi que eu vou me lascar. Eu acho que vai servir, inclusive, de incentivo pra galera falar, se ela chegou aqui e era assim, dá pra fazer também. Mas eu lembro da nossa primeira reunião também lá na sua sala. Pra quem não sabe, doutora Priscila tem um sofá belíssimo na sala dela. Né? Aquele sofá azul é famoso, aquele sofá azul. Então, eu sentado lá e a gente conversando. E na época, quem falava muito era o outro sócio, né? E ele fazendo as perguntas para vocês, né? Que a gente sempre inicia o trabalho fazendo muitas perguntas para entender como é que tá a situação da clínica, né? E as respostas eram assim... Não sei, não tenho, o que é isso? Não tenho noção. Eu ficar assim, meu Deus, saí da clínica, eu falei, cara, o trabalho aqui vai ser... Aí, vamos pra cima. E assim, essa é a primeira lembrança que eu tenho, assim, do início do trabalho, de nada. Né? A gente não sabia nada mesmo, né? A gente não tinha números, não tinha nada. É aquela coisa, né? Eu tinha saído do meu consultório sozinha ali, onde era só eu e uma secretária, onde eu conseguia ter algum controle das minhas métricas ali, com o sonho de oferecer a medicina integrativa para mais pacientes. Não, porque eu quero oferecer isso, eu quero oferecer aquilo, porque tal coisa é legal, vamos abrir uma clínica e tal. Abri e percebi que eu não sabia nada de nada. E aí era isso, foi isso, né? A gente abriu e falou, caramba, e agora, né? Só ficar atendendo aqui não vai dar, vou precisar de ajuda. E foi quando vocês chegaram e fizeram esse monte de pergunta e eu falei, cara, vou ter que aprender tudo isso. Mas vocês foram sensacionais. Eu me lembro que vocês literalmente deram aula pra gente no início. E isso não tem preço. Porque eu entender
foi fundamental para o meu crescimento. Porque, por mais que hoje eu não faça diretamente o que vocês fazem, aliás, a gente contrata vocês para fazer para a gente, né? Mas eu entendo, eu consigo conversar, a gente consegue decidir juntos, porque eu tenho esse conhecimento, esse entendimento que eu nunca tive, que se vocês não tivessem ensinado, eu não saberia nem julgar, nem pensar em outras estratégias. Então, isso é uma coisa muito legal. Vocês não só fazem, mas vocês educam os profissionais com quem vocês estão. E isso é um transformador, porque eu nunca mais vi o meu negócio, né? Hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Só daquela médica que era apaixonada e queria oferecer coisas. Hoje eu sou uma médica, mas hoje eu me considero também uma empresária, né? Hoje eu consigo ter essa visão de negócios. E como isso potencializa a minha ação como médica. Exatamente. Exatamente. Então, realmente, no início eu não sabia nada. E eu acredito que a maioria dos médicos, como vocês falaram, também não tem a menor noção, né? Dos números, dos seus próprios números. Exatamente. Quantos pacientes você atende? Quanto tem de retorno? Quantos fazem uma ligação e não marcam? A gente não sabia número nenhum, a verdade era essa, né? Nada. E quais foram... Aí, lembrando dessa história, a gente não sabia nada. E quais foram as primeiras estratégias que a gente fez? Como é que foi a nossa trajetória? Ainda seguindo essa conversa, né? Eu lembro que a primeira coisa que a gente atacou foram os preços, de fato. Que a gente sentou, a gente tinha, né, o nosso modelo de precificação, que a gente imaginava como calcular, né? Na época, inclusive, era uma ferramenta que a gente criou que era muito diferente da forma como a gente faz hoje, mas também bem completa. E a gente jogou o preço de vocês lá, a gente fez um estudo, né, no sistema, tá, vamos ver como é que elas fazem. Meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? E eu lembro também que a gente deu a ideia, cara, o preço de vocês tem que ser assim, vamos modificar, vai ser assim, assim, assado. E rolou um medo de, cara, não, mas os nossos pacientes não vão aceitar e tudo mais, é um aumento. E a gente, não, cara, vai dar certo, não sei o quê, é o público de vocês, eles confiam em vocês, mas se ficar assim, não dá certo, tem que aumentar. E a gente aumentou, né? E o resultado apurado ali dentro de um ano foi um aumento de mais de 100% de resultado. Então, foi realmente impressionante, né? E isso é uma dor comum aos médicos, né? O medo de mudar preço. O medo de aumentar preço, dos clientes não virem mais, dos pacientes reclamarem, né? Eu acho que isso é bem comum, vocês devem ver isso também. Sim. A insegurança de que, será que se eu mudar o preço que eu cobro hoje, os pacientes vão continuar vindo, né? E como abordar, né? Como falar com o paciente isso, como expressar essa mudança, é um ponto que... Exatamente. Isso é muito interessante, porque de uma hora para outra, olha só, gente... Pacientes queridos, a partir do mês que vem, os valores são completamente diferentes, né? Como que a gente explica isso? Para o paciente entender o valor agregado ao preço. Porque não é só sobre preço, a gente já sabe disso. É sobre o que a gente entrega ali, o que a gente oferece. Sim, o nosso custo é mais alto, por N questões. Porque a gente investe em conhecimento, a gente investe em gestão, a gente investe em treinamento profissional, na equipe, né? Em treinamento pessoal, estudo. Então... Isso tem um valor. E isso deve ser falado para o paciente. O médico não tem que ter medo de falar, olha, ajustamos os nossos preços porque estamos investindo mais na clínica para poder oferecer um tratamento melhor para você. O médico não precisa ter medo de falar isso para o paciente, porque se ele se compromete com a experiência e com o acompanhamento desse paciente, esse paciente vai ser fiel a ele. Então, assim, o médico não precisa ter medo disso. E assim, é muito importante, por exemplo, aí falando de número, né? A gente estava fazendo, inclusive, lá na clínica, né? Pegando, assim, a diferença de preços desse ano para o ano passado, dos insumos, tá? Que a gente mais usa. Cara, a diferença é de quase 20%, até mais, 20 alguma coisa por cento. Se a gente jogasse a inflação do período ainda, a gente ia ter que, aumentar os preços em 25% só para ficar no 0 a 0. Olha só. Só que você vai pegar e aumentar do nada 25% para todos os pacientes? Complicado, mas assim... É isso que a Fê falou, e nisso ela dá aula, que é, cara, você tem que voltar a atenção para relacionamento e experiência do paciente. E não adianta ter a melhor clínica, mais bonita, bem precificada, se também a entrega não for boa, né? Exatamente. Eu lembro, falando agora de outras estratégias, né? Um outro ponto que eu acho muito legal na sua clínica foi o ajuste dos parceiros, dos médicos parceiros. Então, a gente pensar em forma de ecossistema. Quem são os médicos que, de fato, vão contribuir a trazer os pacientes ideais ali para a clínica?
Então, isso foi um ponto que a gente atuou junto com vocês e deu muito resultado, né? A gente, de fato, não saiu. O médico costuma fazer muito isso, né? A gente abre uma clínica de emagrecimento. Ah, não, vou pegar um médico totalmente aleatório, um geriatra para estar aqui na clínica. Como é que conversa? Então, assim, você pensar em profissionais que vão complementar esse ecossistema é muito importante também. Sim, eu me lembro que essa foi uma dor longa, né? Aonde que a gente encontra profissionais alinhados com a nossa proposta, que pensem igual, que queiram contribuir, que queiram crescer juntos com a clínica. Essa é uma cultura que o médico não tem de trabalhar junto, de trabalhar em parceria. O médico está acostumado a ter o consultório dele, o lugarzinho dele. E aí, de repente, ele vai para um lugar onde ele vai fazer parte de um corpo, né, de uma equipe multidisciplinar. Não é fácil para o médico. Para o nutricionista é mais fácil, para o fisioterapeuta, para o educador físico, para o psicólogo, porque eles estão mais acostumados a trabalhar em equipe multidisciplinar. Agora, a proposta da Axen era trabalhar em equipe multidisciplinar, é criar esse ecossistema onde o paciente consegue ficar ali dentro, onde ele tem especialidades que pensam mais ou menos igual, que se falam entre si, que acessam o mesmo prontuário com um fim comum, né? Onde ele consegue encontrar ali uma gineco, um endócrino, um nutrólogo, a nutricionista, o psicólogo, para ele poder circular ali em tudo que ele precisa para ter saúde. E aonde que a gente encontra profissionais alinhados com esse objetivo? Não é fácil, né? Não. Então, no início, foi uma rotatividade alta de profissionais ali, entrando e saindo. Pessoas que não acreditavam na mesma coisa que a gente. Isso é importante, né? No caso, a Axen é uma clínica que a proposta é uma medicina inteligente, uma medicina integrativa, um olhar do todo, essas conexões. Essa é a nossa proposta. Tem clínicas que podem ter outra proposta e tá tudo bem também. É proposta que é mais voltada para estética, voltada mais para emagrecimento, né? Tem muitas propostas possíveis. Mas para trabalhar ali, não adianta qualquer um. Exato. Se eu pego um profissional que tem outra forma de trabalhar, ele não acrescenta e a clínica fica parada. Muitas vezes pela equipe que está junto com você. Então, isso realmente não é só falar dos pacientes, né? Principalmente quando a gente fala de clínica, é do corpo clínico, dos médicos parceiros que querem estar junto com essa cultura, crescendo junto com você ali, né? E aí a gente fala de novo de nível de consciência, né? Para o médico entender que estar numa clínica com uma proposta como a sua, não é só fazer um trabalho, é compor. É fazer parte, é identificar melhorias em conjuntos, é construir um relacionamento também, né? E uma coisa também que eu acho importante é que todos crescem mais quando crescem juntos. Eu sou muito mais forte quando eu tenho um nutricionista, um nutrólogo comigo, do que quando eu tô sozinha. O resultado que eu consigo dar para o meu paciente é muito melhor. E com melhor resultado eu tenho mais fidelização, com mais fidelização eu tenho mais indicação. E assim o ecossistema se mantém, né? Então, os médicos, eles ainda têm uma cultura, às vezes até meio competitiva. Total. Mas você vai colocar outra gineco dentro da sua clínica. Eu me lembro que muitas pessoas falavam isso. Mas você vai botar outra gineco, outra obstetra? Como que você vai ter uma concorrente ali com você? Não vou ter uma concorrente, vou ter uma aliada. Eu vou ter alguém para dividir os pacientes. Para quando eu já não tiver agenda, essa pessoa conseguir ter com quem ser atendida. Alguém que faz agora... A gente tem agora uma que faz ginecologia pediátrica, infanto-puberal. Então, ela completa uma outra que faz os partos que eu parei de fazer. Então, a gente cresce juntos. E isso é muito difícil ainda, né? Eu acho que para os médicos terem essa cultura de muito compor difícil. Uma equipe, de trabalhar juntos e perceber que todo mundo ganha. Eu acho que isso é o mais difícil. Eles não percebem como a gente junto consegue fazer muito mais e todo mundo ganha e cresce junto. Ainda tem essa cultura de eu quero ter a minha clínica, eu quero ter com o meu nome. Isso que eu ia falar. Tanto é que eu não quis a Axen. A Axen significa eixo, né? Significa eixo em latim, equilíbrio, procurar a ordem, né? Aquele eixo principal guia. E eu nunca quis uma clínica Instituto Priscila Pirro, né? Ou Clínica Priscila Pirro, porque a clínica não é minha, a clínica é nossa. A clínica é para os pacientes. E aí vem essa história também que eu acho muito legal, que tem se falado muito, do foco no cliente. O foco não sou eu, Priscila, que sou sinistrona. O foco é o meu paciente.
O foco é o que nós juntos conseguimos transformar na vida das pessoas, né? E isso é uma cultura que ainda tá difícil, né? Muito difícil, e o médico tem que parar com isso. Tem que parar de ter medo de ficar olhando pro... Ah, mas aquele médico tá fazendo isso. Ah, mas aquele outro tá fazendo isso. E ficar se comparando, a gente vê tanto isso. Cara, foca no seu. Tem medo, né? Tem medo de olhar pra concorrência, olhar... Eles precisam realmente entender que cada médico, ele vai atrair. Da forma que você se comunica, se conecta, vai atrair aquela pessoa pra você. Então, se fosse assim, um shopping, a praça de alimentação de um shopping não teria lucro, né? Não estaria tendo retorno ali, porque vai todo mundo estar num ambiente com vários restaurantes. Isso é co-branding, é estratégia. Você se unir a pessoas vai mostrar que ali a gente tem um centro de ginecologia. Então, se eu, paciente, vou identificar um lugar para ir, onde eu vou ter bons profissionais, bom acolhimento, é ali. É naquela clínica que tem a Pri, tem fulana, tem ciclana. Vários médicos que compõem essa especialidade. Então, não precisa ter medo, ficar olhando o próximo, se comparando, se inferiorizando. A gente vê muito médico se inferiorizando por... Ah, não, mas ele tem uma clínica. Para! Faz o seu, que o resultado vai vir. Mas foca no seu, sem comparar, sem medo... Só com estratégia e bom planejamento que vai dar resultado. E assim, voltando até um papo do início, né? Falando sobre a mente empresarial e tudo mais. E mais uma vez é paradoxal, porque o médico ele abre a clínica dele, ele não pensa como empresário, ele começa a atender pra caramba, chega um momento que ele alcança ali o que todo mundo chega, não aguento mais, eu atendo demais, eu não tenho tempo pra nada, eu preciso de mais tempo pra mim, beleza. Só que ele não parou pra pensar nisso antes. Então, agora ele precisa de mais um médico atendendo com ele, que tenha uma especialidade ou igual ou complementar. E como que ele vai chamar um médico para atender na clínica dele, que se chama Clínica Vinícius Barros? Qual o interesse que eu tenho de investir toda a minha energia numa clínica de outra pessoa? Exatamente. Então, assim, você achar um nome bacana, um nome legal, que faça sentido, que seja... Tem um significado, mas tem um apelo comercial, logicamente, também. É difícil, tá? Só que depois, todo mundo chega nesse lugar. Quando você se identifica como empresário, você vê as suas dores, você descobre como que você vai solucionar isso, todo mundo tem que pegar, olhar para a parede e falar, agora eu vou ter que pensar nesse nome. Ou abrevia, né? Então, Clínica VB, pronto. Exatamente, assim. Clínica PP. Né? Mas isso a Fê falou uma coisa muito interessante, né? Quando, por exemplo, eu quero comprar um lustre, não tem aquela rua dos lustres. E aí você poderia pensar, poxa, mas eu vou abrir uma loja de lustre na Rua dos Lustres, já tem 500 lojas de lustres ali. Não. Né? Eu vou abrir mais um restaurante dentro da praça de alimentação, mas já tem 300 restaurantes ali. Mas é isso, exatamente isso. A pessoa vai... que está com fome... vai procurar... Uma praça gourmet, praça de alimentação. A pessoa que quer um lustre, ela vai... Se a pessoa quer um médico, ela vai num centro médico especializado naquilo. Então, exatamente. É co-branding, é uma estratégia que super funciona, não precisa ter medo. Exatamente. E aí, hoje, um paciente que vem para ser atendido por mim... tá lá na recepção e fala, nossa, aqui também tem um endócrino, aqui também tem uma nutricionista, aqui tem outra gineco que de repente faz um serviço que eu não estou fazendo. Ou para atender a minha mãe, que é mais velha, ou a minha filha, que é mais nova. Então, é isso que os médicos ainda não perceberam. Eu fui num evento desses de empresariado médico, né? E tinha uns 200 médicos na plateia, assim. Eu olhei aquilo tudo ali. E o pessoal lá na frente falando assim, todos podemos ter a nossa clínica. Eu fiquei pensando, meu Deus, 200 clínicas de médicos sozinhos. Que loucura! Ao invés de todo mundo se juntar, ou não todo mundo, né? Mas 3, 4... Tem o mesmo ideal. Que tem o mesmo ideal, que tem a mesma proposta, é claro. Tem que achar profissionais que estejam alinhados com esse porquê, com essa visão, missão e valores, né? Mas se junta 3, 4 ali, eles são muito mais potentes do que cada um fazendo o mesmo trabalho sozinhos. Né? Mas para isso, a primeira coisa do médico precisa diminuir um pouquinho, né? Que é a vaidade e o ego.
Calma lá. O que você vai falar? Vamos pegar pesado logo no negócio. Polêmica, Primeiro episódio, polêmica. a gente já tá começando, metendo mais, mas médico é um bicho que se sente pra caraca, cara. É um ego inflado. Sabe? Eu tenho que ter a minha clínica com o meu nome. O cara acha que ele é o Instituto Fernandes Figueira, entendeu? Eles se acham donos de um nome de poder. Dá um tempo, né? Vamos pensar realmente estrategicamente, né? E aí é que entra uma gestão estratégica. Vamos pensar estrategicamente para fazer bem para o paciente no final. Baixa essa bolinha, vamos trabalhar junto, vamos juntar quem está pensando igual. Isso é sabedoria, né? E aí vem a história da inteligência e da sabedoria. Com sabedoria, a gente chega muito mais longe, consegue juntar pessoas mais afinadas. E naquele momento, naquele evento, eu me lembro que eu fiquei olhando, fiquei pensando, cara, se eu juntasse 3 ou 4 aqui... eu tenho um grande colega que atende em outro estado, e ele fica, cara, Priscila, a gente pensa tão igual, a gente tinha que estar junto. Eu fico fazendo todo um trabalho de marketing aqui, você todo um trabalho de marketing aí, e é isso que a gente tem visto hoje. Muitos médicos com esse monte de promessa de clínicas milionárias e tal, abrindo milhões de clínicas milionárias, e médicos com dificuldade de encontrar outros profissionais para somar. E ele tendo que continuar vendendo a hora. E ele não consegue sair de trás da mesa. Continua tendo que ele girar sozinho todo o faturamento daquela clínica. Né? E aí perde o sentido, porque a ideia era justamente fazer o negócio crescer e ele não consegue sair do atendimento. Não, e assim, desculpa, Fê, te cortar. Nada. Mas assim, 100% dos médicos que a gente... eu posso falar 100%, né? Que a gente faz a primeira pergunta, tá? Qual é o seu diferencial? Ele vira e fala, todos eles. É o meu atendimento e os meus resultados. Aí você para e, cara, se todos os médicos que eu converso falam a mesma coisa e dão a mesma resposta, isso é de fato um diferencial? É claro que não. Né? Não é. E assim, a gente está chegando num ponto hoje de competitividade, tá? Que antes o espaço era um diferencial. Hoje, nem isso é um diferencial. Então, cada vez mais você tem que elaborar mais estratégias para você ter de fato um diferencial. Isso você falou muito importante. Se a gente tiver uma equipe multidisciplinar, hoje, num espaço bacana, uma equipe multidisciplinar, todo mundo focado no mesmo objetivo, isso é um diferencial. Porque a gente não tem, que hoje é todo mundo competindo entre si. E isso é mais assustador ainda quando a gente para ver os números das projeções da quantidade de médicos que a gente vai ter no futuro. Né? Assustador. Exatamente. Então, cada vez mais vai ser mais competitivo, cada vez mais você vai ter que brigar mais por ter um diferencial. Exatamente. E aí, a gente consegue ter essa visão clara, né? Então, o médico fica com essa competição, esse ego, esse medo de você se juntar com outro médico e não cria esse ecossistema, sendo que é isso que dá resultado. Hoje a gente vê muitas clínicas que... A gente tem um exemplo de uma clínica que o médico tinha em torno de 100 mil de faturamento. Se juntou, encontrou a pessoa, foi para 1 milhão. 1 milhão. Juntou. Mas aí tem esse lado de, não, vamos lá. Você faz parte do meu time, vamos juntos. E o médico não faz isso por medo. Esse ponto que o Vini trouxe é um ponto que a gente precisa pensar agora. Porque em 2035, quando tiver 1 milhão de médicos a mais aqui no Brasil, como que a gente vai fazer? Então, pensem nisso agora. Proponham, criem esse ecossistema agora, porque o resultado vai vir. E quando tiver muitos médicos, você vai ter um time capaz de performar melhor, porque você tem um ecossistema funcionando. Tem exceções, tá? Tem médicos que são realmente diferenciados. Sempre tem essas exceções, né? Exatamente. Mas de uma forma geral, o que a gente tem visto é isso, é uma padronização, né? Clínicas high ticket, vendendo o mesmo tipo de produto, oferecendo o mesmo tipo de resultado. E o que vai diferenciar a pessoa ficar ali, né? E com essa igualização de tudo, e com a informação, e com a tecnologia, e a IA, cada vez mais equipes multidisciplinares, como vocês falaram, relacionamento, modelo de atendimento, cuidado real, né? Essas soft skills cada vez vão ser mais necessárias. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né?
E me digam aqui pra gente já encaminhando pro nosso final, né? Que aprendizados vocês acham que a gente pode tirar dessa parceria que nós fizemos lá atrás, que poderiam ajudar outros médicos que estão assistindo o nosso podcast hoje aqui? Pra mim, já que eu vou começar, né? Eu acho que o principal, assim, que a gente aprendeu muito com vocês e que eu acho que a gente pode falar para os outros médicos é sobre a questão da mentalidade empresarial, tá? Eu acho que quando você dá essa viradinha de chave, não é fácil, tá? Não é nem um pouco fácil. É difícil. Você é uma pessoa que eu sei que é estudiosa pra caramba, você adora neuro, né? Neurociência. Então, assim, você criar um hábito é muito difícil. Mas, cara, a partir do momento que você identifica que você tem que mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de fazer as coisas, faz. Coloca um monte de adesivo em um monte de lugar para você não esquecer do que você tem que fazer, das suas obrigações como empresário, se dá um reforço positivo quando você consegue fazer, para ficar mais fácil, até isso entrar no hábito. E outra coisa, comece pelo básico, pelo início. Tá? Esse é um outro erro também, que a gente percebe muito, né? Inclusive, a gente tem um modelo de trabalho que é, cara, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Porque a galera entra, cara, e quer mudar da água pro vinho. É um deslumbre, né? E foi no curso e eu preciso do meu ROI. Viu um sistema. Às vezes, cara, não é um sistema que vai funcionar aqui no seu modelo. É algo mais simples. Vamos começar pelo básico. Pô, eu lembro a primeira planilha que a gente botou de controle de faturamento, cara, pouquinha informação, porque a secretária tem que se acostumar a lançar ali. A gente tem que se acostumar a fazer as coisas bonitinho. Depois a gente vai elaborando. Então, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de ação ali no básico até entrar no sangue e depois o negócio começa a fluir. Então, acho que isso, como a gente aprendeu muito com vocês foram a primeira clínica médica, a gente ajustou muito o nosso modelo de trabalho baseado no que a gente viu com vocês. Então, assim, é uma mudança de mentalidade e iniciar pelo básico. Se chegar para mim na primeira reunião, mas Vinícius, eu preciso do meu churn. Pelo amor de Deus, esquece o que essa pessoa falou, que ela nem sabe calcular isso. Então, assim, a mudança é virar a chavinha e começar pelo básico. Uma das coisas que eu aprendi muito com a Axen, com você, com a Dani, foi sobre a medicina integrativa, a medicina do estilo de vida. É algo que, como o Vini falou, entrou não só nas nossas vidas, mas na Justify. Hoje, a cultura da Justify é esporte, é alimentação. A gente cobra isso para os nossos colaboradores. E isso a gente aprendeu com você. E no mundo que a gente vê tantos médicos, a gente conversa muito sobre isso, né? Um médico falando sobre que isso não pode de forma alguma, outro médico falando que isso pode. Você fica, mas qual é o certo e errado? Isso aqui pode, isso aqui não pode. É um radicalismo que parece que os médicos são time 1, time A e time B. Um pode, não pode terapia injetáveis, o outro pode. E aí o caminho do meio. E o paciente nisso, sabe? Então, entender isso foi bem interessante pra gente. Fez toda a diferença na minha vida, na vida da minha família, da vida dos nossos times, do nosso trabalho. Entender, sim, que existe um caminho do meio onde você foca principalmente na saúde do paciente. Foi muito transformador. A gente aprendeu isso e, graças a Deus, a gente é muito grato por ter aprendido isso com vocês. Isso é muito legal. Eu me lembro que vocês faziam perguntas pra gente, né? E ainda fazem de vez em quando, né? Mas no início, que vocês estavam pela primeira vez trabalhando com esse tipo de serviço, né? Médico, vocês precisavam, obviamente, entender. Mas as conversas iam além das terapias. Pra que serve esse negócio aí? Mas como é que vocês usam isso aqui, né? E aí vocês, depois da gente, tiveram a oportunidade de ver os extremos, né? Exato. De conviver com clínicas que usam essas ferramentas que a gente tem lá de uma forma totalmente comercial. Exato. Até aquelas que negam completamente e acreditam que aquilo não é válido. E a gente tem essa missão de se posicionar no eixo. Exato. Esse é o nome da Axen, no meio do caminho. Onde a gente consegue usar o melhor pensando no paciente, né? De forma ética. Não negar completamente a evolução da medicina, mas também não usar isso simplesmente de uma forma completamente comercial, como a gente realmente vê. E aí acaba até queimando um pouco o filme, né, de terapias e de procedimentos que podem e ajudam muito os pacientes quando tem indicação. E é muito legal a gente ver isso indo além da Axen, né?
vendo como que a gente transborda para Gestify, e a Gestify transborda para a família. Exato. E isso vai transbordando para outros lugares, né? Então, toda relação é uma troca. Exatamente. Toda relação é uma troca. E Então, seja construtiva, né? O nosso foco do nosso trabalho é esse. a gente aprendeu... Nossa, como eu aprendi com vocês e como eu adoro aprender, né? Eu sou lifelong learner. Eu sou aquela pessoa que gosta de aprender para a vida inteira. Sim. E como vocês aprenderam com a gente? Então, é uma via de mão dupla sempre, eu acho. E eu falo isso com relação aos pacientes. Cada paciente que eu atendo, eu falo, caraca, como eu aprendi com essa mulher hoje, cara. Sabe, com as histórias e tal. Sempre é uma via de mão dupla. Se a gente conseguir extrair esse melhor, né, o melhor de cada relação, a gente cresce, todo mundo cresce, né? Então, o meu desejo muito grande é que os médicos comecem a ver essas parcerias de uma forma positiva, equipes. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com enfermeira obstétrica, porque eu trabalhava com uma equipe de parto e eu comecei a trazer enfermeiras. E ninguém trabalhava com enfermeira. Aí o pessoal falava, você é maluca trabalhar com enfermeira, botar enfermeira dentro da sua equipe? Gente, se tem um profissional maravilhoso para você trabalhar, é a enfermagem obstétrica. Ela está junto com você com a parte do cuidado da paciente no parto. Eu consigo pensar em outra coisa. Eu consigo que ela esteja ali com a mulher em trabalho de parto, ajudando no suporte, durante a dor e tal, enquanto eu estou preocupada com a prescrição, com a medicação, com a infusão, com o ambiente, ouvir o coraçãozinho, com as coisas que me cabem. Então, trabalhar em equipe é um privilégio e que os médicos ainda não aprenderam. Não só com a enfermagem, mas com a fisioterapia, com a psicologia, mas entre eles, né? Então, eu sou essa sonhadora, né? Inveterada, não tem jeito. Mas eu acredito que o futuro dessas clínicas e da medicina, ele vai se sustentar quando esse ecossistema começar a ser construído, né? E aí, falem pra gente como é que é o trabalho da Gestify hoje. Eu gosto de falar que, da mesma forma que o médico chega para fazer uma análise, aí levando em consideração a medicina integrativa, o paciente chega com uma dor de cabeça, você vai chegar e perguntar, não, mas você tá com dor de cabeça, mas como é que tá seu sono, sua alimentação, tá estressada? A gente faz muito paralelo na empresa, numa clínica. Então, eu tô com um problema de faturamento, mas vamos lá, como é que tá seu time? Como é que está a sua precificação, margem, estratégia? O que você está fazendo? Então, da mesma forma que o médico ele olha como todo um paciente para dar um diagnóstico, a gente faz a mesma coisa dentro da clínica. Então, a gente vê vários aspectos, focando principalmente em cultura, pessoas, estratégia. E aí, estratégia tanto comercial como marketing, processos e o financeiro, né? E a gente acredita, nessa ordem, porque a gente acredita que o resultado financeiro, ele é ainda impulsionado com toda essa estruturação bem feita, tá? E a gente tem hoje o nosso serviço de acompanhamento, a gente tem o nosso serviço, novos serviços surgindo, então... Tô sabendo. A gente está cada vez mais indo para a parte da educação, treinamentos, porque é isso que a gente quer levar. A gente quer levar a educação, a gente quer ajudar o médico a construir essa mentalidade de empresário de forma humana, de forma ética, íntegra. E também a tecnologia, né, Vini? Que não tem como ficar de fora disso. Então... Em breve. E até só complementando o que a Fê falou também, que foi até um ponto importante que você trouxe, que é a nossa missão, né? Então, a nossa missão, ela não é só pegar a sua clínica e fazer a sua clínica ter mais resultado e tudo mais. A nossa missão é desenvolver o médico ao empresário e a clínica a uma verdadeira empresa, né? Então, a gente gosta de dar aula. Então, a gente gosta de ensinar. Eu não vou chegar a apresentar um resultado sem explicar tudo que tá ali bonitinho. Enfim, da mesma forma como a gente aprende com os médicos. Cara... A gente tá agora até com psiquiatra, cara, surreal, muito legal de ficar vendo as coisas. Mas, enfim, a gente gosta de ensinar também. Então, o trabalho, cara, é basicamente isso, é em equipe, a gente ensinando, a gente aprendendo. Começa com o diagnóstico, verifica tudo que tem que ser feito, isso sai um plano de ação e a gente bota a mão na massa para fazer tudo rodar. E treinamento agora vindo aí, tem uma ferramenta para sair aí também. E aí a gente vai diversificando e evoluindo.
Isso é muito legal. Eu hoje aprendi muito com vocês e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sei o custo do metro quadrado de cada sala. Nossa, né? Eu sei o custo de cada coisa. Sei. Hoje eu consigo ver a minha clínica de uma outra maneira, né? Isso é muito gratificante. Então, eu sou muito grata a vocês pelo aprendizado todo que vocês trouxeram para mim como pessoa. Acho que eu sou melhor como ser humano quando a gente consegue ver o todo de uma outra maneira. E me digam o recado. Qual é o recado, qual é o melhor conselho, o melhor recado que vocês deixariam para os médicos aí que estão querendo sair de um plantão, montar um primeiro consultório, ou que já tem um consultório e estão querendo abrir uma clínica? Qual conselho vocês dariam para quem está ainda aí começando? Bom, meu conselho é foco. Foco porque, assim... No mundo médico tem 1 milhão de opções, 1 milhão de coisas, vão oferecer tudo para você. Mas planeja, alinha todos esses aspectos que a gente conversou, o que você de fato quer, qual é o seu propósito, para onde você quer levar a sua clínica. Planeja e foca. Podem parecer várias outras sugestões de tratamentos, equipamentos, tecnologias, outras mentorias. Cara, o que faz mais sentido para você? Foca naquilo, vai em frente, segue o planejado, corrige o que tem que corrigir, mas foca. O que eu posso deixar de dica também, além do foco, que é muito importante, é mais simples ainda. Começa pelo começo. Só começa. Coragem para dar o primeiro passo, logicamente com planejamento, mas só vai. Cara, que fazendo direitinho, tendo um pouco de humildade, vai dar certo e você vai chegar onde você quer chegar. Mas é isso, dá o primeiro passo, começa pelo básico, não começa querendo inventar a roda e que o negócio flui. Então, só começar, foco e vai. É isso aí, tem que subir degrau por degrau, né? Não adianta a gente querer pular 5 degraus de uma vez, né? Então, vai um degrauzinho por degrauzinho. Eu me lembro que as pessoas perguntavam muito, mas você já se imaginava com uma clínica, não sei o que lá? Eu só pensava no próximo passo. Eu tô aqui, como que eu chego aqui, né? Como que eu chego aqui? Quando eu era plantonista, eu pensava em ser rotina. Depois eu pensei em ser sobreaviso com rotina, depois eu pensei em ser chefe, depois... né? Então, vai passo a passo, né? Vai comendo o elefante, como se come o elefante, por partes. Isso aí. Né? E com foco, que é uma dificuldade que eu particularmente tenho, né? Porque como eu gosto de muitas coisas, se me chamar para um negócio, eu tendo a me desviar. Aí vem a gente faz, calma aí. Exatamente. Aí eu vou, falo, ligo, gestifico, pessoal, Fernanda, Vinícius, pelo amor de Deus, surgiu um negócio aqui, muito legal. Não, Priscila, calma aí, vamos terminar isso aqui primeiro, volta. Por isso que é bom ter pessoas que a gente confia junto, né? E que podem dar essa orientação, podem ajudar, porque cada médico tem a sua personalidade também, né? Uns são mais travados, têm dificuldade de andar, vocês vão ter que empurrar para andar. Outros são acelerados que nem eu, que tem que puxar a pipa para não voar. Né? Volta. Então, isso é muito legal. Vocês, com essa visão do todo, vocês conseguem dizer, até baseado em números e em dados, né? Não, tá na hora de dar um passo. Ou tá na hora de não dar esse passo. Ou esse não é o passo ideal. Ou pelo menos mostrar os riscos, né? Então, tipo assim, quer dar? Vamos. Estamos com você agora. Tem isso aqui. Exatamente. Então, já vai preparado para acontecer alguma coisa, você já corrige, né? Então, mas é isso. Tem que ter coragem, cara. Também, se não tiver coragem, não vai para lugar nenhum. Não tem jeito, né? O famoso tá com medo, vai com medo mesmo, né? É clichê, mas é isso. Gente, então, se você é médico, médica e tá aí querendo largar o plantão, ou já largou o plantão, tá montando seu consultório, ou já tem um consultório, tá querendo evoluir para uma clínica, ou já tem uma clínica e a clínica ainda precisa de mais ajuste, mais estratégia, a gente sempre pode melhorar, não existe fim. Eu sou dessas, né, que eu falo que não tem fim. A gente vai a vida inteira aperfeiçoando. Então, se você tá nesse lugar, a mentoria SEG é para você. É uma mentoria onde a gente vai desenhar individualmente estratégias para cada profissional, para cada lugar em que cada profissional está, entender essa logística e ajudar você ali a encurtar essa trajetória. Eu levei 20 anos e você não precisa levar 20 anos. Eu aprendi muito com o erro, continuo aprendendo muito com o erro. Eu acho que o erro é um dos maiores professores da vida, mas quando a gente tem alguém para evitar que a gente precise errar,
é muito melhor. Então, o mentor é essa pessoa que eu gostaria de ter tido, agora eu tenho, agora eu vejo a importância de ter esses mentores, a partir de agora eu tenho os meus mentores também, porque eu vejo como isso evita problemas, encurta e melhora resultados. Então, a gente tem a mentoria SEG aí e nós temos a maravilhosa Gestify, que eu não poderia deixar de falar que eu sou fã mesmo. Foram realmente, isso não é mentira, um divisor de águas lá na clínica. Vou deixar na descrição aqui os contatos, o formulário para inscrição para a mentoria e o contato também da Gestify. Tem muita coisa ainda surgindo por aí. E eu agradeço muito a vocês por terem vindo hoje, por terem aceitado o primeiro episódio do SEGcast. Muito legal, abrindo as portas para muitas coisas boas que vão surgir ainda. O primeiro de muitos episódios. Se Deus quiser. Agradecer pelo profissionalismo, pelo carinho de vocês, pela parceria de sempre. Espero que a nossa parceria ainda seja muito longa e que os outros profissionais e médicos possam ter acesso a esse tipo de conhecimento e de informação que realmente é transformador, que a gente não aprende na faculdade, a gente não nasceu para isso a princípio, né? A gente nasceu para transformar vidas, mas através do trabalho de vocês a gente consegue fazer isso, uma entrega ainda melhor para esses pacientes. Então, muito obrigado. E agradeço a vocês que ficaram até agora aqui. Espero que vocês tenham aproveitado muito esse episódio. Compartilhem com outros médicos, com outros profissionais que podem se beneficiar desse conteúdo. E nos vemos no próximo episódio.